Fala aí, pessoal. Ontem foi sexta-feira 13. Não que isso signifique alguma coisa pra mim, mas eu sempre penso nessas datas supersticiosas, assim, o quanto a mente humana é tergiversa, cria coisas, busca por padrões e dentro desses padrões acaba criando contextualizações ou chegando a conclusões muitas vezes equivocadas. Mas como sempre, nessas datas a gente aproveita para ver uns filmes, algumas coisas e procurar algumas coisas a ver e o que as pessoas estão falando a respeito e essas coisas. Eu nem vou entrar nesse assunto, que eu acho tão bobo essas coisas de sexta-feira 13, tão bobo, que nem vale a pena. Mas eu acabei dando uma procurada, uma pesquisada em filmes e eu fiquei abismado a falta que hoje em dia tem, se a gente fazer uma comparação, né? De proporção de filmes de ficção científica, fantasia, comédia, até filmes de suspense interessante que não tem a ver com crime, mas mais fantasia mesmo. E se a gente comparar com a quantidade de filmes de terror, a quantidade de filmes de terror é gigantesca, e sempre a mesma bobice de sempre ou uma coisa doentia. E isso eu fiquei pensando nisso, eu nem cheguei a ver filme no momento. Eu fui pro Twitter e vi umas postagens no Twitter. E aquilo na minha cabeça fez uma comparação assim, automática da mentalidade que cria esses filmes de terror para a mentalidade de muita gente na sociedade, sabe? A gente está numa sociedade que está hipervalorizando coisas que deveriam questionar e ver como algo um objeto de repúdia. Por exemplo, a matança, violência, carnificina, crueldade e essas coisas deveriam ser coisas que a gente deveria repudiar. Tem gente romantizando isso, sabe? Eu vejo até fazendo um comparativo com a nossa política, a gente vê grupos de pessoas que não têm a mínima noção do que as atitudes dela, a mentalidade delas e ativismos dela têm gerado na sociedade. Pessoas estimulando depredação, queimando coisas na rua, quebrando coisas, violência por causa de partido, por causa de ideologia, pessoas estimulando o ódio da mulher contra o homem, como se ambos não se complementassem, fossem seres que se complementam ali, fossem seres sociais humanos, igualmente humanos, cada um com suas peculiaridades. Pessoas até estimulando a desvalorização da figura paterna, outros querendo responder isso com ódio às mulheres também, generalizando também, ou buscando um padrão. E esse padrão, assim, que tem... esse assunto vou até tocar depois, que tentam padronizar o homem, tem só se afastado da figura da liberdade masculina e até da liberdade feminina na padronização da mulher. Mas voltando ao assunto das doideiras que a gente vê sendo estimuladas, e até as mentes que têm sido pessoas que poderiam ali se questionarem, os defeitos dela têm sido amplificados ao invés dessas pessoas se questionarem e melhorarem. Eu vejo pessoas falando de tiro e arma como fosse legal. Não é legal, cara. Não é legal. Arma para esporte, para autodefesa, para esporte tá, ok. Quer fazer tiro ao alvo, ok. Mas para defesa, até numa situação extrema. Não é bem assim, porque violência gera violência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de estar gerando ali respostas equivalentes e um ciclo vicioso. Essas pessoas que criticam essas primeiras que eu falei, desses ativismos e pessoas criminosas e que depredam também as coisas e etc., elas deveriam se colocar como exemplo e mostrar que elas são mais sensatas. Mas não, elas mostram que são tão infantis quanto, tão violentas quanto e tão imbecis quanto e babacas quanto também. Falam que o preconceito maior vem dos conservadores. Não é.
Conservadores muitos têm a cabeça fechada pra caralho, são preconceituosos pra caralho, mas muitos deles também estão aptos a melhorarem mediante a informações. Mas os outros nem se baseiam em informação. Eles se baseiam em ódio e tentativa de autoafirmação, que nem muitos também desses grupos. A gente não vive um filme. A gente não tem que ficar sendo influenciado por filmes, por personagens. Tem gente que pega personagem de quadrinho e fala, eu me influencio nesse personagem. Esse personagem foi escrito por alguém. A pessoa que escreveu tinha a mentalidade dela. Você não acha que é algo questionável também? Você é quem? Nós somos quem? Então, eu vendo esses filmes nessa sexta-feira 13, olhando só os títulos do filme e lendo as sinopses, alguns deles eu já havia até visto, são muito fracos geralmente, e os que são gore, assim, de terror, violência, eu acho horrível, eu acho desnecessário, acho babaquice total, doente, uma coisa doente, eu não consigo nem ver. Mas eu vi que o maior monstro que o ser humano tem, que a gente enfrenta, somos nós mesmos. A gente não vê na natureza esses monstros físicos, né, essas criaturas físicas, e nem tem comprovação dessas criaturas místicas, espirituais. Porque a mente humana cria, às vezes, desculpas para os próprios defeitos. Fala que está sendo influenciado por isso e assado, fala que isso e assado é em prol disso e assado, que algumas pessoas entram em religiões, cultos bizarros, e achando que estão ganhando uma força superior ali e caminhando para trás socialmente, caminhando para trás na parte do intelecto, da evolução natural humana, sabe? Quase primitivo, sabe? E eu fico muito triste em ver, assim, na sexta-feira 13, posts de pessoas assim no Twitter, pessoas propagando violência, propagando ódio, ao invés de procurar o diálogo, procurar pontos em comum, conversarem. As pessoas são fechadas dentro de si, as pessoas não querem mudar. Eu já passei por várias fases na minha vida, já mudei tantas vezes e pretendo ainda me desenvolver cada vez mais, sabe? Mas é isso, eu queria fazer esse post aqui porque eu achei que deveria ser dito isso, porque a gente não é um personagem fruto de outros personagens e a gente é um animal consciente. A gente não pode ser o pior animal do mundo, da face da Terra, do planeta Terra, sendo o animal mais cruel, mais doente, mais maluco, e a gente estimulando loucuras. Então, se vocês, desses lados que criam em políticos, ou dentro das suas crenças, ou dentro dos seus grupos ideológicos, não se questionarem, não mudarem, não conversarem entre si e com outros, vocês vão se fechar e vão se tornar monstrinhos. E a gente vai criar uma sociedade de monstrinhos e um ciclo sem fim de um vício egoísta, autocentrado, de autoafirmação, que não vai dar em nada. Então é isso. Vamos dizer que esse número 13 que falam que dá azar, não número de azar nem número de sorte. Mas é um dia que eu parei para pensar a respeito. Todo dia a gente tem que dar uma parada para pensar a respeito do contexto que a gente vive. E resolvi fazer esse vídeo aqui para dizer que as coisas podem melhorar. Mas para as coisas melhorarem, primeiro a gente tem que se olhar no espelho. Para a pessoa, para o reflexo dessa pessoa no espelho. E começar pela gente a fazer o mundo melhor. Eu acho que essa frase foi de alguma música. Mas é isso. Valeu. Até mais. Esperança e mudança.